Então, quando que a Flávia se descobre como produtora, gestora? Cara, é engraçada também essa história, porque quando a gente volta da pandemia, não tem lugar mais pra... Não tem lugar, porque assim, voltou a pandemia, voltou a poder fazer evento presencial, porém tinha limitação, você não podia fazer em ambientes fechados, então tinham N limitações. E durante esse período de pandemia que a gente foi produzindo as lives, houve de fato o desejo da Rafa de ampliar o alcance do trabalho dela. Por quê? As lives, elas não se limitavam ao público regional da Rafa. A gente tinha público no Brasil inteiro. A gente tinha público fora do país. A gente recebia doação de pessoas de fora do país. E a Rafa falou assim, cara, tem um mercado aqui. E aí ela falou assim, eu quero Brasil. Aí eu falei, ai, que bacana. Quem que a gente conhece do mercado? Ninguém. Eu não conhecia ninguém. Porque eu nem dessa área era. Eu tava ali, a gente começou de um jeito e as coisas foram acontecendo e fluindo. Eu falei, Rafa, eu não conheço ninguém, eu não tenho o nome de um produtor, me fala o nome de um empresário. Não tem. Nem do samba, nem do pagode. Então eu falei assim, cara, então eu vou fazer da forma que eu aprendi na época do comércio exterior. Vamos estudar. Não tem outra forma. Vamos estudar mercado. A gente começou a estudar muito. Aí a gente entra na gestão de carreira. Porque eu fiz treinamento junto com a Rafa. A Rafa passou por um treinamento de branding também, de identidade visual. Não que a gente transformou a Rafa em nada, a gente trouxe da essência dela, né? Porque ela tinha o cabelo comprido, ela tinha um arquétipo de pessoa comum, né? E agora ela tem um arquétipo mais artístico, né? Então, isso foi vindo através de conhecimento mesmo. Foi intencional, então. Nesse momento, sim. Montaram uma timeline? Tinha um plano de... Então, montei um primeiro plano de negócios e a gente tinha um projeto. Um projeto de 5 anos, a partir de 2021, né? E aí a gente foi trabalhando para isso. Mas, de qualquer forma, ainda mas na época também, assim, era a gente pela gente. Então, a gente precisava trabalhar, a gente precisava monetizar. Lógico, tava todo mundo aqui com a corda no pescoço, né? Voltando da pandemia. E aí, a gente tava buscando casas parceiras, né? Ou que desse a portaria pra gente trabalhar, ou que, sei lá, pagasse uma parte do cachê, enfim. E aí, a gente chegou a cogitar uma casa que o cara falou assim, não, mas aqui eu cobro R$10 pra entrar. A gente falou, beleza, cobra 20, 10 é teu, 10 é meu. Não, tá doido? Não vai dar certo. E aí a gente acabou indo pro La Quebrada. E a gente fez, num período curto de tempo, de menos de um ano, a gente fez uma história lá naquela rua. E aí o pagode de rua... que foi incrível, porque assim, eles montaram o La Quebrada, que era o bar, numa esquina, lá no fundão do estuário. A rua, ela era toda temática de samba, então todas as paredes tinham os grafites do Érico Bonfim, um super artista aqui também da nossa região, toda com a temática de samba. E aí, aos sábados, tinha feijoada, a Rafa assumiu a feijoada deles, depois caiu a feijoada e a Rafa continuou, mas era tipo mais de 1.000 pessoas na rua pro pagode da Rafa. E aí ela já veio com um formato maior de banda, ainda não tinha batera, mas assim, já entrou com um formato maior do que ela fazia antes da pandemia, que era muito trio, quarteto, voz e violão. Aí ela falou, cara, não faço mais, vou fazer esse formato aqui e daqui é pra maior. Aí a gente, beleza. E aí a gente fez muito. E aí as pessoas começaram a me reconhecer como produtora da Rafa, porque eu produzia o evento da quebrada. Porque ele pagava um cachê pra gente que não era o suficiente. E aí ele falou assim, mas cara, tem as mesas da rua. Então, vende as mesas. O que eu fazia durante a semana? As pessoas me chamavam no WhatsApp pra reservar a mesa, era R$5 o lugar na mesa. E aí eu ficava fazendo... Um lugar na mesa. Os 4 lugares... R$20 a mesa. Mas assim, a galera reservava a mesa pra muita gente. E às vezes as pessoas nem ficavam sentadas na mesa, mas elas reservavam, elas queriam aquele lugar. E aí, o começo do evento lá no La Quebrada era uma loucura, porque eu ficava passando com cadeira, com mesa, eu ficava pra cá, e o cara falava assim, eu não quero minha mesa aqui, então vamos levar tua mesa pra lá, e não sei o quê, e era mó loucura, e as pessoas até hoje falam pra mim, cara, eu lembro de tu carregando mesa e cadeira no La Quebrada. E aí, o que acontecia? Ela fazia 2 períodos, ela fazia uma primeira entrada mais cedo,
um intervalo e mais à noite. Então, você que chegava cedo e ia embora, eu já vendia essa mesa para uma pessoa que estava esperando, já ficava um clima ali. E colocava água na feijoada. Exato. De verdade, né? E a gente fazia uma grana lá, era bem legal o projeto La Quebrada. A rua ficou uma coisa meio folclórica até, sabe? E o sábado era estourado. Todos, com chuva, a galera ia e sambava no meio da chuva. Entendeu? Era muito bacana, assim, o La Quebrada. Só que ele foi até o Natal de 2021. Foi a última data que a gente fez. Por quê? Fizemos o evento véspera de Natal e todo mundo pegou Covid. Inclusive eu e a Rafa. E aí a gente ia fazer o Réveillon e não rolou, porque tava todo mundo com Covid. Passamos o Réveillon com Covid e não voltou mais. Porque aí embargou lá o bar. Na verdade, não podia ter, né, o show na rua, assim. Eles improvisaram um palco no meio de uma calçada. Ah, não tinha nada ali. As casas da frente ali eram todas da família, dos caras ali. Eles eram ali da comunidade. Tá. Mas, assim, legalmente não podia ter. E aí devia estar incomodando também outros donos de bares, empresários, todo mundo com a corda no pescoço. Era o único lugar aberto da cidade. Vocês levaram o impacto de vizinhança na veia, né? Aí na segunda-feira, todo mundo no pronto-socorro. Pois Covid. foi perigoso, né? Porque era muita gente na rua. A Rafa arrastava uma galera, assim, mas foi muito mágico fazer esse lugar. E aí, quando a gente retorna da pandemia, não tem mais uma quebrada. E agora? Aí, agora, vamos desenvolver o show. E aí, a gente continuou nessa pegada de fazer eventos próprios. Mas aí, a Rafa montou, de fato, a banda, né? Na estrutura que é hoje, junto com o André, que é o nosso maestro. Ensaiamos, ficamos bastante tempo em estúdio, ensaiando repertório, trazendo coisas novas. A Rafa já com um repertório mais de pagode, mais adequado para o mercado, já querendo mostrar o que era, e a gente ali fazendo um grande lance na internet, um barulho na internet, quando os contratantes vinham. Quanto que é o show da Rafa? Teve contratante que deu risada de mim no telefone, falou, imagina, ninguém cobra isso. E assim, ficou uma coisa que o mercado não entendeu. Falei, imagina a Rafa que tocava aqui, voz e violão, que fazia o La Quebrada, entendeu? Que vendia a mesinha e cadeira no La Quebrada. As pessoas sempre querendo diminuir o trabalho, né? E aí a gente falou, então tá bom, então ninguém vai contratar, então vamos fazer nosso evento de novo. Aí a gente fechou 5 datas no Arena, e fizemos 5 shows na raça, assim, foi lindo e exaustivo, assim, sabe? Porque foram 5 domingos consecutivos que a gente, como equipe, né, eu, Rafa, André, toda a banda, todo mundo tinha que estar lá preparados para atacar, para fazer e tal, e a gente tinha uma semana inteira para trabalhar o evento, para vender ingresso, para chamar a galera para ir, era de domingo um rolê. Então, assim, o pessoal já tá ladeira abaixo, né? Pô, foi exaustivo. Domingo no máximo até as 4, né? Passou desse horário. E aí, o que a gente fazia? O primeiro evento a gente trouxe o Entre Elas, o grupo Entre Elas, das meninas, que é maravilhoso. A Rafa abriu o show do Entre Elas. Nos outros domingos, a gente convidou a galera daqui, da região, pra abrir pra Rafa. E aí, era o palco 360. Também foi muito legal. Também foi uma outra história, outro momento, assim, da nossa vida, né? E a Rafa já tinha lançado o trabalho do canal do Leandro Brito, que foi um trabalho grande que a gente fez. Foi o primeiro trabalho pro mercado, de fato, né? Com uma produção maior, com um produtor com uma assinatura, né, do Leandro Brito. O trabalho é muito lindo, tá disponível lá no YouTube e nas plataformas digitais. E aí a gente veio com esse formato de evento. Foi muito exaustivo, sim, mas foi muito bacana porque o mercado entendeu qual era o novo trabalho da Rafa. Então, depois que acabou esses 5 domingos, que a gente falou, eu não vou mais fazer evento, eu não tenho estrutura, né? Eu falei, a Rafa falou, não, acabou a carreira. Eu só faço evento, a gente só faz evento. Aí eu falei, Rafa, você tem razão. O telefone começou a tocar. E aí a gente começou a vender mais o trabalho da Rafa com banda, mais inflado. Vendemos muitas participações também. Mas assim, processo, caminhada, né? A gente vem desde lá de 2021, que foi quando a gente
entendeu o lugar onde a gente queria chegar, que a gente se planejou para os próximos 5 anos, de alguma forma. E aí lançamos Leandro Brito, viemos com o trabalho mais inflado com a banda, e aí continuamos trabalhando, apresentando, começamos a fazer abertura de show, que era um mercado fechado pra gente, abertura dos shows grandes. A gente demorou para conseguir entrar nesse lugar. E aí estamos vindo aí até agora, né? Continuamos gravando, lançamos mais, enfim. E daí foi nesse momento aí, entre 2020 e 2021 mesmo, que cravou aí a Flávia como produtora.